novo, né? Por todo esse frio, por todo esse trânsito, por toda essa predisposição de vocês estarem aqui. O que eu posso dizer, a princípio, é o cérebro de vocês já está muito grato por vocês estarem buscando novas informações para ele. Isso já é muito legal. Vocês já estão sendo curados, vocês já estão num novo caminho de vida. Isso é muito legal. Parabéns por isso. Parabéns por vocês estarem aqui hoje. Tá bom? Quer sentar pra cá? Não, tá. Você tá bem? Tudo bem? Eu já fui economista. Simplesmente porque os meus pais queriam. Né? Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria da vida. E eles me diziam, você vai ser economista? Porque a sua irmã, que é 10 anos mais velha que você, já é dentista. O seu irmão, que é 6 anos mais velho que você, já é médico. Então, você tem que cuidar das finanças da família. E eu olhava para a família e falava, uau, que finanças. Mas tá bom, se vocês querem que eu vá, eu vou. E a minha sensação sempre foi de que eu cheguei numa família que já era pronta, né? Um já tinha 10 anos, outro já tinha 6. E chegou eu, cara. Que é essa louca? Né? Então, essa sensação de inadequação, essa sensação de me sentir incapaz, porque eu era pequena e eles já tinham 10 anos e já tinha uma sincronicidade ali entre eles, né? E essa sensação de não me sentir inadequada, ela ia pela minha vida fora, né? Mas ok, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria, estava tudo bem, né? E aí me ensinaram que o legal era ser exata, já que eu ia cuidar das finanças da família, né? O legal era ser boa na matemática, o legal era ser boa na lógica, né? Ok, para eu ser aceita neste meio, eu teria que ser assim. E lá vamos nós. Me colocaram no Colégio Bandeirantes. Nada demais contra isso. Mas ok, a sensação de incapacidade e a sensação de inadequação continuava. E aí, chega-se lá pelo meio, obviamente eu não tinha notas excelentes, mas eu era super esforçada para ser exata, para ser lógica, para poder ser aceita. E aí chega-se um ano que eu tomei pau. Falei, gente, não dá, né? Acho que foi pela primeira vez de dizer, olha, gente, tá dando. E aí, finalmente, eu acho que a vida traz oportunidades. E eu choro, tá, gente? Fiquem tranquilos que isso é normal. Que bom. Isso, por favor. A vida coloca anjos na vida da gente, né? A gente só precisa estar esperta para olhar para eles. E entra um professor de física, obviamente, o legal é ser lógica, o legal é ser matemática, mais uma pontinha. E um professor particular, né? Porque nessa altura eu já precisava de ajuda, certo? E foi uma pessoa que, assim, mudou completamente a minha vida. E ele virava para mim e falava assim, Joanice, o que o problema pede? Qual é a fórmula? Tem papel? Tem caneta? Faz. E era assim do tipo, mas é só isso. Toda essa incapacidade, toda essa dificuldade e toda essa inadequação é só isso. Isso norteou bem a minha vida. E aí mudei de colégio, mais fácil? Não, me colocaram no vértice. Mas esse professor estava lá. Então, ok, pelo menos agora eu tenho um mentor. Estava se sentindo familiar. A lua de câncer precisava disso. Né? E aí, me senti um pouco mais acolhida. E aí a vida parece que foi um pouco melhor. Consegui entrar na faculdade de economia direto. Nem precisou de vestibular. Que legal, bacana, está sendo aprovada. Fiz a faculdade, encontro meu marido lá. Que legal, puta, parece que a vida está dando certo. E lá vamos nós. E aí vamos casar e vamos ter filho. A sensação de incapacidade volta. A sensação de inadequação volta. Como é que eu vou cuidar disso? Quem sou eu? Quem é ele? E eu tive filho no auge do meu retorno de Saturno, que
sou muito grata. Mas enfim, foi difícil. E cada vez mais a sensação de inadequação e a sensação de não me sentir adequada. E aí chega uma hora que esse casamento termina. E aí finalmente eu pude ter tempo pra mim. E falar, não são meus pais, não é a família do meu marido, não é o meu marido, mas o que eu quero. Eu quero me curar. Eu quero me livrar dessa sensação. E aí, graças a Deus, anjos chamados amigos na nossa vida me indicam uma psicóloga. E lá vou eu. E aí, quem sou eu? O que eu quero? O que eu sou? Eu não sei nada. Eu não sabia. Isso eu já tinha 34 anos de idade. Nossa, isso que eu ia perguntar. E você tinha um filho nessa época já? O Vitor já tinha 7 anos. Então vamos saber tudo, né? 7. Né? E aí, vamos lá. E a Denise graciosamente me ensina este caminho, que é o princípio da filosofia chinesa, o princípio do taoísmo. Né? Quando a Teca lindamente me convidou, a gente falava, nossa, mas a gente pode falar de um monte de coisa, é muito legal, nossa, que bacana, que legal, por onde a gente começa? Já tem uma série de conteúdos. Tá no roteiro. Já tem. Mas qual é a proposta? Como a proposta era essa falta de tempo de se conhecer, essa ideia de parar para se olhar, então vamos começar pela filosofia. E também colocar um pouco da minha história para vocês, tá? Então, um novo olhar. Hoje imagino que vocês... Alguém conhece filosofia taoísta aqui? Não? Então hoje vocês vão olhar para a natureza de um outro modo. Sejam bem-vindos ao taoísmo. A China, a gente está falando de mais ou menos 6.000 anos atrás, tá? Se é algo que sobreviveu até agora, pode ser que seja legal. A China, ela é coberta por muralhas, por montanhas. Então, eles não tinham muita referência de outros povos. Ou chegar em outros povos seria muito distante ou muito difícil. Então, o que eles tinham para se comparar era a natureza. Então, é o que tem, vamos olhar. Então, eles partem do princípio que a natureza é sábia, e por isso nós afirmamos que ser sábio é seguir as leis da natureza, fundamentalmente porque o homem faz parte da natureza. Então, se a gente está aqui, a natureza está aí, nós somos parte dela, e se a gente olhar um pouco melhor para essa natureza, talvez a gente aprenda um pouco a se tornar um pouco mais sábio. Tudo bem? Isso é taoísmo. Isso é taoísmo, tá? Ele tem várias vertentes, ele tem vários ensinamentos, mas sempre pegando um ser da natureza, tá? Tem ensinamentos da água, tem ensinamentos com os ciclos da vida, tem exatamente o desenho do Yin e Yang, isso tudo é taoísmo, tá? Tem o princípio de noite, o princípio do que é dia, o princípio de vários aprendizados. A gente aprende com a árvore, a gente aprende com várias coisas, tá bom? Há milhares de anos, e aqui eu escolhi para vocês a gente falar sobre o bambu, tá? Esse bambu mesmo, que a gente tem de decoração e que ele está presente nas pinturas, nos poemas e na decoração. O bambu, ele tem milhares de funções, né? Tem gente que faz moda com bambu, tem gente que usa como utensílios de sobrevivência, tem gente que simplesmente admira o bambu. E eu espero trazer para vocês esse olhar hoje à noite, tá bom? De admiração. Eu separei 8 ensinamentos do bambu, para não ficar cansativo, e espero que já chegue o início para dar esse gostinho de vocês, para depois ler um pouco mais sobre o taoísmo, tá bom? O tempo é seu instrumento e seu caminho de ação. A gente sempre fala sobre o tempo de uma maneira que a gente não tem. E se a gente tem o pensamento que a gente não tem, a gente não vai ter. Simples assim. Simples assim. Então, se a gente disser vai dar tempo e a hora vai ser a suficiente,
vai ser, tá? E esse é um dos primeiros ensinamentos. A semente do bambu leva cerca de 20 anos para florir e produzir a semente. Tem várias qualidades de bambu. Tem alguns que demoram 100 anos para produzir uma semente. Então tem gerações e gerações e gerações que nunca viram o que foi plantado. Alguns bambus morrem depois que floriram. Então, ou seja, a função dessa energia da natureza foi produzir uma flor. E depois disso ela morreu. Somente depois que as raízes já atingiram dezenas de metros é que o broto começa a aparecer na superfície. Então, normalmente, na China, eles se plantam o bambu e passam-se no mínimo 5 anos sem que nada saia para fora da terra. Porque é como se o bambu tivesse uma sabedoria que ele tem que se enraizar primeiro para depois ele sair da terra. Então, eles não acreditam em coisas como um sucesso momentâneo, um sucesso instantâneo. Eles entendem que primeiro a gente tem que plantar aqui dentro da gente a ideia, o projeto, a vontade, semear, aguar. Depois no final a gente vai passar um vídeo sobre isso que vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Mas não adianta ter a rapidez, não adianta querer que as coisas sejam no flash. Não vai ficar. Vocês querem fazer a DR agora? Não. Depois a gente faz. Sem pressa. Depois a gente faz. Você viu que ela até continuou no frango, né? Isso, melhor de boca cheia. E na verdade, ele faz o que tem que ser feito no movimento, no momento em que tem que ser feito, com confiança nos movimentos da natureza. Então eu sempre brinco que Deus não fica lá. E aí, bambu, qual é? Vai sair da terra ou não vai? Não quer saber. Outra comparação que eu gosto de fazer é: graças a Deus não tem ouvidos e não tem boca. Porque ele não fica ouvindo os outros dizer: vai dar certo, hein? Essa ideia não vai rolar. Não vai ser bom. Esse moço não é bom. Ele está lá no processo dele, no movimento dele com a terra, com a natureza, com a sabedoria que está em si. Então, uma das respostas do Tony Robbins é essa: o que você quer, o que você sabe que você quer. Eu sabia que eu queria me livrar da inadequação. Eu queria me livrar desse sentimento de não estar legal. No formato imposto, né? É não deixar se influenciar pelos outros, né? A gente fica. Não significa que eu vou ser rígida e vou falar: não vou olhar. Leva pra casa. Legal, vou olhar a sua opinião. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas aqui dentro tem uma sabedoria que está dizendo: vai dar certo. Isso tem que dar certo. Experimenta. 5 anos sem sair de dentro da terra. Ele acreditava que boa. quando ele saísse, ele vai sair sadio, firme, forte e total. E não significa que ele está parado. Sim. Ele está indo para debaixo da terra. Porque ele sabe que depois que sair, são uma haste de 30 metros. E não, vamos fazer um site mais ou menosinho? Vamos fazer um blog mais ou menosinho? Vamos lá, porque se der certo, aí depois a gente... Ele está pensando se der certo a raiz? Não. Está fazendo a melhor raiz que ele pode fazer. E quando a gente se dá no melhor, quando a gente se dá no amor, que foi o que a Teca falou: ai, que incrível. Eu falei: gente, é amor. Literalmente, o meu trabalho é amor, acabou. Eu quero ver vocês melhores, eu quero ver vocês curados. E quem começa a buscar o caminho, eu tenho a mesma aflição. Tá? Não tem diferença. Todo pensar que vai além do momento presente apenas faz sofrer o coração.
Seja em passado ou seja em futuro. Quem falou? No consultório fala, então, o que eu posso te ajudar? Ah, eu sou ansiosa. Ânsia do quê? A gente às vezes não para pra pensar. Ah, eu tenho ânsia de tempo. Então você tá fazendo mais coisas do que você deveria fazer na sua vida. Ah, mas eu preciso de dinheiro, aí eu preciso... Tá bom. Então vamos colocar tudo do tamanho do teu braço? Não adianta a gente querer ter 3, 4 braços. E São Paulo é uma coisa louca. Não dá. Por isso a gente vai ficar depressivo, por isso a gente vai ter um monte de dor no corpo. Tem um limite e a gente vai falar disso. Tá? O segundo, paciência e determinação. Respira fundo e vai. Somente após 5 anos ser plantados, os brotos aparecem à superfície do solo. 5 longos anos. Não significa que agora eu vou ter uma ideia e vou falar, não, o Dionísio falou que agora é só daqui a 5 anos. Eu tava ficando tranquila. Né? Puta, 5 anos. Olha isso, Sei lá, né? Vai que eu sou bobo. Também tem esse detalhe. Depois A nossa arte pode ser mais curtinha. tem um pequenininho. Ou seja, a ideia aqui é de quando eu estiver pronta para. E a ideia do enraizar começa comigo, né? Ontem atendi no consultório uma menina que falava, você consegue se ver CEO? Ela tá, não, porque eu quero, não, porque eu vou. Então, você consegue se ver CEO? Não. Abrir mão de um monte de coisas na vida, da sua vida pessoal, das empresas, né? E o que eu falo é que os meus meninos de 29, que é o pleno retorno de Saturno, todos eles querem ser CEO. Eu falei, gente, não vai sobrar empresa. Né? Tem uma garra, uma ânsia e uma facilidade de desprender, né? Que assim, não estão me dando o cargo que eu quero, eu estou indo embora. Ok. É muito rápido, né? Muito rápido. Superficial. Dá o tempo para maturar. E aí é o que eu falo. Ok, vamos lá. Não, porque eu sou melhor que o cara. Tá bom que você é. Vamos combinar que pro melhor desta empresa é você eliminar todo um departamento. Você vai mandar esses caras todos embora. Você tá pronto? Não. Né? A gente fala de um ciclo de Saturno, é no mínimo 29 anos, os 5 anos. Né? Para você ter um mínimo de experiência consigo, para ter um mínimo de ideia do que eu quero, para onde eu vou, como é que eu vou construir, quem sou eu, quais as minhas preferências, mesmo que me digam que eu tinha que ir para exatas. Eu estava fazendo até os 29 o que me dizem para ser feito. Depois a gente começa a escolher. Mas eles estão prontos. Na ideia deles. Muito rápido. Não importa. Existe uma vontade aqui dentro que sabe o que quer. Isso é muito nobre, isso é muito legal. Isso a gente precisa ter. Tá? 5 anos de crescimento das raízes. Ele não está parado, está indo para baixo. Tá? O sábio não deixa seus pensamentos irem além da situação em que se encontra. A tal da ânsia. Ânsia do quê, gente? O que adianta? Ânsia do tempo, ânsia do desejo, o que adianta é hoje, né? Dalai Lama fala que tem 2 dias na nossa vida que a gente não pode fazer nada. Dalai Lama. Você já ouviu falar num livro chamado Poder do Agora? Perfeito. Eric Tolle. Eckhart Tolle. Para isso tomar remédio, gente, tá chovendo. Pronto. Maravilha. Não é? Incrível. Mas qual é? O poder do agora. Praticando o poder do agora, depois Praticar. Ou seja, eu parei de ouvir o que me dizem que eu tenho que fazer no tempo do outro. Não é no meu tempo, não é o tempo da minha raiz.
E não deixar o teu pensamento ser você. Tomar conta da sua ação. É isso. Né? Quem veio primeiro? 6.000 anos. Tá? Nós temos uma tela em branco para nós elaborarmos alguma coisa? Tipo, esse é um bambu lá de casa. Olha, tá? Não esse, né? Que esse aqui ele já veio grande, já veio e eu plantei ele, tá? Esse pequenininho aqui, tá? 9 de setembro. Tá. Nossa. 17 de setembro. Ô, louco! Nossa Senhora! Tava pronto. Que chique. Entendi. Simplesmente ele Nasci pronto. Tava pronto. Quando nasce, e aí tem, obviamente, escorpianamente, todo dia. Tá? A média é de 1 centímetro por dia. Que a gente prova. Tá? Todos os dias, tá? E ainda florindo as outras que estavam do lado. É mais ou menos 1 centímetro por dia. Então, quando a gente está pronto, é 1 centímetro por dia. vai crescendo. Nossa, vai muita coisa. É verdade. Deslanche. Enraiza primeiro. E depois deslanche. Porque senão, depois, quando vierem te procurar, quando tiver fila de gente, quando tiver um monte de empresas te querendo, quando você tiver um monte de opções lá onde ir, se você não tiver enraizado, assusta e morre. Não se perde. E é muito curto, a conquista é Muito curta. Tem muito isso. Certo? Eu saí do mundo corporativo porque isso é uma coisa que me incomodava muito, essa ansiedade que entrava. Querer chegar muito rápido e não aceitar que você, que tinha tantos anos, né, era um líder e achava que sabia mais. Né? É uma filosofia chinesa. A gente aprecia os sábios, a gente aprecia os idosos. Né? Tenho uma palestra do... já vou lembrar o nome, a parte pisciana deles, que ele está no Banco do Brasil, uma instituição pública, e ele fala, se você chegar numa instituição pública, vá buscar os funcionários idosos, não os velhos. Vá buscar os antigos, não os velhos. Porque os antigos vão virar para você e falar, esse documento, vá lá procurar tal pessoa, desse jeito, tal coisa. Se você vai procurar os velhos, ele vai falar, já tentaram fazer e não deu certo. Verdade. Porque velho é rabugento, né? E ele Não quer se que atualiza, tudo né? continue. E não se atualiza, não acompanha. E nós temos idoso uma não. cultura de que você está lá há muito tempo. Me contrataram para ser o up dessa empresa agora. E quem entra, né? Vem com toda a sede do universo. Né? E tá? O Cortella. Tá? Outra palestra que eu gosto muito dele é o substrato de coisa nenhuma. Vocês já viram essa também? Do sabe com quem você está falando? Aí ele fala, me dá um minutinho. Ele faz toda a análise de quem você é, do universo afora e tal, não sei o que, não sei o que. Ah, você tá esperando a Ela caipirinha. tá esperando. Não, ela viu o cara. Foi essa a emoção. Não foi a palestra. É uma vontade nobre. Máximo, eu fiquei. Nossa Senhora. O substrato de coisa nenhuma é isso. Ele fala, sabe com quem você está falando? E fala, me dá um minutinho.
Aí eu pego o universo inteiro, vem e fala, você isso aqui, o substrato de coisa nenhuma. Terceiro ensinamento, o respeito. Né? O bambu cresce reto e satisfeito com o seu espaço. Né? Eu acho que a gente tem uma foto depois. Nossa, tá? Não tem bambu pendurado um no outro. Né? São bons ensinamentos. vamos crescer juntos. Pelo amor de Deus. Tá? Cada um com a sua porção de terra, com a sua porção de água, todos crescendo em rumo ao céu, em rumo ao sol, para eu fazer a minha fotossíntese, você faz a tua. Tá? Crescer reto e satisfeito é não ter inveja. É não ter a vontade de ser o outro. Cara, ele tem a mesma capacidade que você tem. Né? Neste país, às vezes, não é assim. Né? Às vezes, quando a gente vai para o exterior, você pede informação e a pessoa fala: por que mesmo você está me perguntando isso? Você não tem 2 braços, 2 pernas? Né? Mas aqui, se puder dar uma encostadinha, vamos lá. Tá? Se puder gastar o seu tempo para apontar o outro, lembra que tem 3 para você. Ele errado, ele não pode, ele tá certo, ele chega atrasado. Amor, cuida da sua vida. Se esmera em ver os teus erros e as tuas necessidades e as tuas vontades. Cresce reto e satisfeito com o teu espaço. Não está satisfeito? Vai buscar alguma coisa. Eu queria me livrar da inadequação. Da incapacidade, do sentimento de me sentir incapaz. Mas eles estão lá, tá? Essa é uma foto da floresta de bambus do Japão. Que essa palestra eu já fiz algumas vezes para Hyatt e eles foram lá fazer a visita depois dessa história toda. E é muito lindo esse parque todo. Ajuda sem que o outro peça também é invasão. Isso é outro defeito que a gente tem. Né? Ah, mas eu li, no Teta Healing a gente tem muito isso, né? Eu li que a pessoa tá numa escassez de demanda. Fica quieto. A pessoa veio perguntar isso sobre você, a pessoa veio falar sobre isso. Você pode chutar o pau da barraca da vida dessa pessoa. Né? Um vitimismo, a pessoa precisa desse vitimismo. Enquanto você não tiver um outro suporte para colocar, não tira aquele primeiro. Depois, você vê que essa pessoa está mais forte, mais estruturada, coloca. Aí você fala, eu posso enfiar o dedo e tudo bem. Mas por enquanto não. Não chuta, ela não te perguntou. Né? Ou ela não se abriu, né? Não falou sobre a respeito. A gente pediu opinião, não precisa falar. Certo? O princípio do Deus deu a vida para cada um da sua. Quarto ensinamento, a cooperação. Não há bambu isolado na natureza. Estou reto, estou satisfeito com o meu espaço, matamos todo mundo junto. Né? Você nunca viu um pé de bambu, já viu? Né? Esse do jardim, ele chegou 1. Hoje eles são 3. Tá? E logo o outro nasceu. Então, assim, é um mínimo, né? Porque, assim, às vezes eu sou mais racional, às vezes eu sou mais lógica, às vezes você é mais querida, às vezes... E a troca mesmo, gente. O quanto a gente aprende com o outro, né? O legal de dar aula é o quanto a gente aprende, né? O quanto a gente vê essas carinhas lindas e essas ideias entrando no coração de vocês, semeando. E aí amanhã eles falam, que legal, puto, pensei tal coisa, nossa. Gente, é muito rico isso. Muito rica a troca. Desde que me perguntem. Ah, vocês querem que eu faça a palestra? Tá bom, eu vou lá. Né? Mas não tem sozinho, tá? Cooperação, compartilhar, colo. Observa o outro. Todo mundo tem um dia de mau humor, gente.
Né? Se a gente não tem bad hair day, puta, acaba com o dia, gente. Né? TPM, acaba com o dia. Mas acolhe o outro. Dentro da medida do possível. Tá? Dentro da medida que te permitir. A flexibilidade. O bambu curva-se ao peso da neve em suas folhas. Foi bom? Foi legal. Não seja tão dura. Você, querida. Também, né? Ou seja, o que adiantaria ele passar o inverno inteiro com as folhas cheias de neve? Se ele se dobra, ele toca o chão, a neve se esvai e ele volta a viver a vida dele. Em alguns momentos, a gente vai passar tribulações na vida. Mas se eu for rígida como o carvalho, eu vou me quebrar e eu vou morrer. No mínimo, a dorzinha nas costas e a dorzinha no joelho vai rolar. No mínimo, a dorzinha de cabeça também. Tá? Se dobre, seja flexível. É o que eu falei. Leva a ideia do cara pro travesseiro, vamos ver qual que é. Né? E esse é o legal do relacionamento. Né? Eu falo que no princípio de alma gêmea, eu falo a pior palavra é eu tô odiando, mas eu vou fazer. Porque você tem razão. Nossa, Saco, mas tá bom. Porque é o princípio do tô me dobrando. Você tá me vendo do lado de fora e você tá vendo as minhas dificuldades. Então você chega com todo amor e fala, cara, para de fazer isso. E você tá lá. Porque tem que ir visitar a sogra no domingo, porque tem que ir... Gente, não tem que nada. Né? A gente, graças a Deus, tem fala. Você faz essa palestra para os maridos? Estamos desenvolvendo. Só boladinha. Mas aí são só meninos, não é isso? Só meninos. Então, E a gente Ferrou. não estaremos para ouvir as opiniões. Mas podemos desenvolver para casais também. É melhor você desenvolver uma parede de espelho falso pra gente. Eu adoraria ver a reação deles. mas o homem é mais lógico. É E mais eles lógico. têm princípios É mais lógico. que eles não podem abrir mão. Na mesma ideia do vitimismo. Se ele abrir mão, ele vai botar o pé onde depois? E a mulher tem muitos questionamentos e eles são muito Retos. retos. Eles são retos. São- Quem tem curva? É difícil fazer sair da Quando é o linha. contrário? Aí vocês têm que se entender. Né? Uma alma feminina dessa história. Por isso que a filosofia é híbrida. Né? Cabe para todo mundo. Tá? Mas se dobra, permite. Né? É mais legal. A gente se queima menos. As nossas folhas permanecem melhores. Sexto, limite. O bambu possui nós que lhe garantem estrutura e resistência. Não é para estrangular, porque daí não passa a seiva. Mas também não é para ser folgado, senão o cara não fica em pé. É o mínimo suficiente para a gente buscar as conquistas e o conforto que a gente quer. A nossa saúde precisa de limites. O nosso trabalho precisa de limites. As nossas crianças são muito melhor e muito mais seguras se elas têm limites claros, combinados. Tá tudo certo. Mas é flexível. Vai se dobrar a neve. Os nossos relacionamentos precisam de limites. Porque se eu não sei o que eu quero, eu não vou dizer pro outro, ó, negão, é até aqui. E aí a gente fica naquelas variedades de relacionamentos que todo mundo acha que tá legal, mas fala, jura? Né? E ao mesmo tempo também, se eu não respeito o limite do outro, onde a gente vai parar?
Por isso é importante saber o que eu quero, quem eu sou, qual a expectativa desse relacionamento, né? O grande trauma de chefes e subordinados é que não tem relações claras. O cara vai te deixando, trabalha aí, fala, até onde eu vou, até onde eu paro, o quanto ele me dá de liberdade. Aí me deu asas e fala, não, pode parar. Corta a asa. Te dou autonomia, mas a primeira coisa que eu tenho autonomia, o cara te corta. E aí deixa o cara inseguro. É broxa. Né? Então até onde eu vou? Claro. Né? O mínimo necessário. Competente, né? Tem que ter. E começa por você. Não é? Wu Wei, me perdoe, não sei se é exatamente esse o termo, é exatamente esse princípio do até onde eu vou e até onde eu paro. Eles chamam de não ação, porque é simplesmente para que eu siga o fluxo da história. Se é inverno, eu vou ter que botar casacos, eu vou ter que me acolher e eu vou comer comidas mais quentes. Esse é o ritmo do inverno. Se é verão, eu vou poder estar mais exposta, vou poder estar com menos roupa. Não tenta fazer o contrário, que não vai dar certo. Então não adianta, se eu tenho um chefe mais limitador, não adianta eu querer ser folgado, que não vai funcionar. Se eu tenho um marido que é mais limitador, em algum momento vocês se encontraram. Talvez naquele momento, princípio, você precisava disso. O princípio do segue a onda, sem resistência, não significa que está parado. Significa que eu estou dançando a música. Tá? 7. A simplicidade. O bambu é simples, firme sem ser rígido, elegante sem ser chamativo, altivo sem ser arrogante. Você olha para ele e fala, porra, é um negócio bonito, né? Na dele, simples sendo quem ele é. Ele não quer ter nenhum tipo de acessório a mais, ele não quer forçar ser uma pessoa lógica só para ser aceito, ele simplesmente é. É só uma vara com umas folhinhas, né? E a gente olha e fala, nossa, que bonito. Por isso, porque é simples. Não significa que é fácil ser simples, mas é simples. E o vazio interior. O bambu é oco. Aí a gente fala, nossa, aqui a gente fala, a cabeça vazia é a oficina do demônio, né? Não pode, a gente tem que estar lá com 1000 compromissos um atrás do outro, a gente está cheio de cursos, a gente tem que estar fazendo. Não, o cara é oco. Pelo princípio de que tem que ter um espaço em mim que aceita o que a natureza está me colocando. Eu não estou lotado de coisas, porque se eu tiver lotado de coisas, não vai entrar mais nada. Que é o que a gente faz com as crianças hoje. Por exemplo, você coloca a criança na escola, sai da escola, vai pro balé, vai pro piano, vai pro... O que a criança vai brincar? O que a criança vai criar? Não vai. O que a sua criança vai brincar ao longo do dia? Sim, nada. Porque não tem tempo. Não, a sua criança. A minha? Que horas a sua criança brinca por dia? Ultimamente a minha tá ok. Mas as crianças eu vejo, eu tenho 2 filhos e é isso. É aquela coisa, aquela pressão. Mas não faz piano, mas não faz karatê, mas não faz não sei o que, não faz outra língua. Não, deixa a criança brincar, tem 5 anos. Deixa ela colocar para dentro dela o que ela acha que é importante, né? E aqui não é o princípio de não ter nada para fazer, é o princípio de permitir que o outro coloque em mim. Em relacionamentos, eu preciso ter esse espaço. Sim. Não dá para eu ser perfeita o tempo todo, não, tem que ter os 20% do cara lá. O cara trazer para mim, deixa o chefe trazer para mim, deixa meu filho trazer para mim, deixa meu irmão trazer, né? Deixa eu colocar. Tem uma história de um super executivo que tinha feito 5.000 cursos e tal, e fala, bom, agora eu quero aprender a ser zen. E ele vai para o mosteiro. E ele chega lá, o mestre recebe ele e fica lá falando.
Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu já conquistei isso, porque eu conquistei aquilo. E o mestre está colocando água numa xícara. E começa a transbordar. E ele fala, mestre, ele está transbordando. Ele fala, igual você. A gente também precisa colocar para fora para poder colocar para dentro outros ensinamentos. O vaso é feito de argila, mas o vazio é que o torna útil. Os neurônios estão tudo bem? Estão tivendo um choque? Não? Os caminhos neuronais estão tudo louco? Abre-se portas e janelas nas paredes de uma casa, mas é o vazio o que a torna habitável. É o espaço entre as paredes que a gente ocupa. Pode tirar foto. Não sei se ele fotografar aqui. Não conseguiu? Tinha que ampliar, viu? No zoom. Ou seja, até espaço para o outro existir. Olha quanta coisa a gente tem que fazer para não ficar ansiosa, para não ficar irritada, para não achar que é o outro. Sou eu. Eu queria me livrar da inadequação. Olha quanta coisa eu aprendi. E entender também que os nossos problemas e as nossas dificuldades e as nossas sombras são tremendos amigos. Os meus medos, as minhas raivas, as minhas dificuldades são os caras que eu tenho que olhar para eu ser melhor. Não adianta entrar numa onda de só tomar remédio, numa onda de só trabalhar, de só viver coisas bonitas, gente. Não dá. O outro princípio dessa filosofia é que a nossa psique é uma árvore. O nosso lado bacana, legal, gentil, generoso é a copa da árvore. O nosso lado safado, sem vergonha, preguiçoso, perverso, raivoso, medroso é a raiz, que está debaixo da terra, para ninguém ver. Quem sustenta essa árvore? A raiz. Que é a sua base. Que busca água e sais minerais para ter fotossíntese. Mas o desafio de estar em cima de tudo, né? De sair da terra. Integrar. A minha raiva vai fazer com que eu entenda qual é o limite. O famoso equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Mas saber que eu tenho que integrar esse medo. Sim. E não olhar esse medo como algo que eu tenho que estipar na vida. É o ignorar. Ou, eu não tenho medo. Oi? Pois. Tem defeito. Vixe, Tem defeito. Né? Porque literalmente o medo é o que vai me dar o limite. Presta atenção, vai com cuidado, olha, você já se ferrou da outra vez. E Ou aí? eu, né? De alguma forma. Daí a gente manda pra Teta Healing, que já ficou, já Aí virou já trauma. era, já se livrou. Já virou Já trauma. virou crença também. Isso. É. Tá? Mas é importante. E cuidado com as pessoas que só são boazinhas. Nossa, não tem gente só boa. Porque a copa é do mesmo tamanho da raiz. Então, o dia que sair, meu amor, não quero estar por perto. E eu preciso ir colocando as minhas raivinhas, as minhas inquietações, as minhas indiferenças por dia, porque senão um dia isso tudo vai vir à tona. Pode você fazer isso às vezes, né? Nossa, Não é, sobre culpa, gente. não é dar limite pro outro, é dar limite pra você. Tô cansada, pô. Ixi, foi duro fazer isso, mas eu aprendi. Não, é assim, Já tem tempo, a aprendi essa culpa, parte. entre a culpa e o bem-estar, né? Do outro, É. entre o ser E o aceita. seu bem-estar. Foi difícil no começo, a viu? culpa no meio, assim. Quando eu comecei, principalmente essa questão de Vamos inimidade. vamos fazer uma mediana. Aquieta. Então, eu, você, nós. É. Sinto muito. Não, e porque também não é só dentro de casa, também externo. Não. Existe uma cobrança externa também, entendeu? Eu teve uma época da minha vida que os meus amigos me cobravam. Eu falava, cara, não vou. Você pode ficar com raiva, você pode brigar, você pode xingar, você pode achar um absurdo que a pessoa não vem. Eu estava me respeitando, eu estava numa fase que pra mim era importante não ir.
E é aquilo que a gente falou Demais, do entendeu? que é importante para você, do que é importante para o outro, do que o outro acha que é importante. Exato. O outro acha que é importante para pra você. Né? E você Exatamente, que é importante para ele, É. então isso vai servir para você. É, e aí a Sério, pessoa, nós somos diferentes, e a né? pessoa fica criando a regra do que, mas você comprou isso, mas isso não é bom. Isso É. é bom para ele, mas para você é bom. É. E assim, você tem que ter muita personalidade, tá muito firme, né? Eu tenho que estar me conhecendo muito Tá bem. muito firme, né? Que ele fala, tem que estar no seu Tenho que estar momento. conhecendo muito bem quem eu sou. Quem eu sou agora. Que amanhã eu posso ser outra pessoa. Eu não era aquela pessoa que fez esse plano hoje, ontem. Eu li isso. A pessoa que fez esse plano ontem, hoje, não sou mais. Que ótimo, né? Ontem eu fiz esse plano, mas hoje eu não sou mais aquela pessoa. Sim, nem as tuas células. Né? A gente tem um ciclo completo a cada 3 meses. Que bom. E nas pinturas chinesas tem um buraco vazio, que é para você se colocar. E é lindo. E é simples. Posso te fazer uma pergunta? Pois não. Você faz um atendimento para passar isso para as pessoas. Quanto tempo uma pessoa consegue entender tudo isso que você fala? A sua raiz está pronta? Não, porque eu acho isso tão bacana, Sim. eu acho isso tão real, Sim. que a gente até comentou sobre isso um pouco antes de vir pra cá. Eu não sabia que você ia falar isso, do que o outro acha que é bom pra você, e você Sim. acha que é o que é bom, né? Sim. E às vezes eu acho que é uma coisa assim, tão simples de você falar e a pessoa tem que entender. Por isso E que eu às vezes a começo pela astrologia. Nossa, Para mim não tem A gente vai ciência. falar de astrologia. Por isso que meu primeiro atendimento é fazer o teu mapa astral. Com ela. Você faz uma parte. Até para eu saber quem é você. Como é que eu vou lidar com você? Às vezes você é mais racional. Eu tenho que falar, olha, isto é Saturno. Mas eu sou uma pessoa, antes de ter feito meu primeiro mapa astral, que eu achava essa astrologia muito ampla. O horóscopo é legal, acho que tem. Mas é um dozeavos, né? Ele é Mas eu acho que quando eu fiz o meu mapa astral, eu parei e falei assim, nossa, essa pessoa sou eu. Esse é o Marco E eu Zero. mudei o meu comportamento. Não, mas no mapa astral eu tinha coisas que eu não enxergava que eu tinha que mudar. Não, mas o mapa astral ele pega a sua data, a sua hora, seu tudo. Eu vou complementar o que você está falando. E eu mudei o meu comportamento para atingir algumas O coisas. mais interessante ainda de você receber um atendimento terapêutico em cima do mapa astral é que a cada momento que você leva as suas questões, você está num determinado momento de enxergar aquilo que o mapa te ajuda. E você tem Além que de dar você saber quem resposta, você é, além o de você momento que você está vivendo. Exatamente. Não tô louca. Porque E você tem hora pra acabar a loucura. Porque você Você alguém está falou indo lá assim, uma questão, e aí É. a diva, quando ela vai te dar, enfim, ela vai aplicar a sessão em você, ela já, te ouvindo, ela já vai lá, já puxa, já fala, olha, tá aqui, ó, tá aqui, lá, isso tá assim, aqui, coisa disso, eu vou dar vai durar até não sei determinado tempo, lá, você tem que fazer assim, assim. eu vou Aí te ajuda a entender e você sai de lá assim, ó. Não tô louca. Eu vou te dar um depoimento. Bem rapidinho para não te atrapalhar. Eu tinha 38 anos quando eu fiz o meu Tá astral. super rica, pode falar. Eu tinha 38 anos quando eu fiz, e eu fiz assim porque eu fui convidada, estava numa fase de transição, conheci uma pessoa ótima, e ele falou, eu vou fazer o seu mapa astral. E eu falei assim, tá, né? Não, mas aí assim, gente, parecia que ele me conhecia desde o dia que eu nasci. E aí ele falou assim, isso aqui sempre vai fluir na sua vida, mas isso aqui você tem que mudar o seu comportamento. E eu mudei e eu realizei. É isso.
Nossa, e olha, eu era uma pessoa super cética. Eu era extremamente cética. Mas era assim. Não. Mas era assim. Era tão eu. Aquele mapa astral era tão eu. E ele falou assim, você tem que mudar. Eu vou duvidar do mapa astral. Aí eu falei assim, eu vou experimentar mudar, né? Porque era muito eu. E eu mudei. Deu certo. Entendeu? Esse foi o primeiro caminho. Mapa astral, não é totalmente Mentira. Esse foi, Não, eu era totalmente cética. esse foi o meu primeiro caminho. Depois eu fui fazer o meu mapa astral. E aí quando eu entendi o momento que eu estava vivendo e que tudo aquilo, que todo aquele furdúncio tinha que virar e realmente eu mudar completamente a minha profissão, eu falei, uau, que demais, não tô louca. E foi aí o encantamento, foi aí o encantamento de querer trabalhar com a astrologia. E ainda mais a psicologia da astrologia, que é exatamente quando a gente entende quais são os nossos condicionamentos. E aí a gente começa a desconstruir isso. Não é uma coisa tipo, né? E aí eu fui buscar outras técnicas. Nossa, eu quero saber. E da mãe dele, O mapa muda todo dia. O mapa não. As tendências da sua vida também. Mas realmente, olha, era assim, era tão eu aqui, né? E o que dava certo, que eu ficava insistindo naquilo, ele falava assim, isso sempre vai dar certo, não gasta energia. Isso sempre vai ficar. Mas como era um caminho mais confortável, você estava lá. Não, eu achei que aquilo era importante. Você sabe o que não flui e que você tem que gastar energia? É isso aqui. É isso. E aí eu comecei a afogar. E realmente. Então, e aí. Pior que amanhã. Então, a dificuldade, Gilson, é quando a gente chega num ponto que só com a consciência a gente não consegue mudar. Por isso que aí eu fui em busca de outras tantas técnicas. E a última é o Theta Healing, que é exatamente este caminho onde eu posso ressignificar os teus traumas a partir da tua memória subconsciente. Né? Aí acabou. Aí, O que é o Theta Healing? Theta Healing é uma técnica de cura energética. Theta é uma frequência cerebral em que a gente consegue acessar melhor o teu inconsciente. E aí, literalmente, é fazer toda a limpa dos traumas, dos condicionamentos, das crenças limitantes. Como chama? Theta Healing. Theta Healing. Parecido tanto pra mim. E aí, de verdade, a gente pode pegar a dificuldade do teu mapa e falar, olha, não precisa mais ser assim. E aí a gente ressignifica. Isso é algo muito novo, chamado epigenética, em que a gente entende que você tem o teu gene, você tem o teu DNA. Você tem a cor do teu cabelo, do teu olho, teu formato de corpo, ok. Mas eles só fazem as células. As células não sabem o que fazer. E a partir daí, então, você pode, através das suas emoções, do ambiente que você frequenta, do que você ouve, do que você lê, do que você come, mudar a tua essência. Eu já tinha ouvido isso espiritualmente, né? Que algumas pessoas nasceram para dar certo em algumas coisas e outras não. E isso era uma coisa muito na linha espiritual. Que não existia jeito de mudar. E eu ia muito nessa linha. Aí quando juntou com esse estudo do mapa astral, e aí a pessoa falava assim, nossa, você se preocupa tanto com isso, isso vai acontecer sempre na sua vida. Eu falava assim, não, mas isso é muito importante. É importante e vai sempre acontecer. Mas isso também é importante, que era e não acontecia, né? E aí, olha, você foca, você trabalha, porque isso aqui vai acontecer. Não gasta tanta energia. Mas às vezes não são, as coisas às vezes não são tão fáceis assim. Não, porque às vezes eu tenho tá bem trauma. aberta para... Não, é um pouco mais embaixo do que você está falando. Às vezes eu tenho uma necessidade, eu perdi completamente o controle da minha vida quando eu tinha 1 ano de idade. Eu me senti completamente abandonada. E aí eu vou dizer para você, larga essa empresa, sai daí, vai viver, vai ser zen. Essa pessoa não vai conseguir fazer isso. Não, é muito difícil. Entendeu? Eu tinha um problema muito familiar.
problema de pai, de mãe, aí então isso juntava com o relacionamento. Aí a primeira coisa que eu ouvi assim, por mais que você tenha uma crítica de pai e mãe, quem te deu a vida? Nossa, isso foi uma coisa que pegou tão fundo. Mas às vezes não é tão simples assim. É por isso que a gente precisa de outras técnicas, tá? E essa é uma que a gente tem amado, que eu não tinha ideia de trabalhar com Teta Healing. Eu fui tentar me livrar da incapacidade, da inadequação, e realmente me livrei, assim. Um dos traumas era fazer vídeos. Hoje em dia os vídeos saem maravilhosamente bem, tá tudo certo. Os meus traumas era falar e eu fiz teatro por 12 anos. Nossa, também. Eu adoro falar, você Teta Healing me libertou de tanta crença limitante que vocês não fazem ideia. A primeira consulta da Teca eu não consegui entrar nela, de tanto que ela se guardava, de tanto que ela se preservava. Mas a gente olhando para você, a gente não te vê como uma pessoa aberta, a gente te vê como uma pessoa fechada. Aí, quando a gente começa a te conhecer e ver você fazer tudo isso, né? Aí a gente vê o potencial que quando você olha, eu não sei, pelo menos quando eu olho para você, eu te vejo uma pessoa mais focada, eu te vejo uma pessoa aberta, assim, a pessoa mais aberta, sei, Aberta que não é uma mala velha. Tem que me fechar, tem que botar limite. E é isso, então a gente tem espaço para se colocar nas pinturas. Que bacana. E aqui é um vídeo de uns 10 minutinhos, mais ou menos, que conta uma história de um agricultor que foi plantar bambus, tá? Eu vou apagar o meu.